Os problemas do dia a dia não podem nos afastar da vontade de Deus. Aleluia. Livro de Jó, capítulo 1, versículo 1. Livro de Jó, antes do livro de Salmos. Todos que acharam, amém? Vamos à leitura. Diz assim: havia um homem na terra do Ur, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Senhor meu Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, vem falar conosco nesta noite, segundo o teu querer e a tua vontade, Deus, para que o teu nome venha a ser exaltado, engrandecido, glorificado, Senhor. Fala, Deus, aos nossos corações, para a edificação da tua igreja, Senhor. E assim, Senhor, nós esperamos nesta noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Podemos assentar em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Eu creio que todos nós, quando se fala do livro de Jó, geralmente há um lado, há um costume que diz assim: temos que ter a paciência de Jó. Jó é muito interpretado pela sua dificuldade e paciência, a qual ele passou, superou as dificuldades da vida, através dos filhos, dos bens, que o próprio Deus permitiu que Satanás viesse estar tocando nos seus bens, nos seus filhos. Então nós vemos, através do sofrimento de Jó, nós sempre catalogamos que o sofrimento de Jó, a paciência de Jó foi a maior virtude na vida dele. Mas a maior virtude na vida de Jó não foi o sofrimento dele. A maior virtude na vida de Jó não foi a paciência dele. A maior virtude na vida de Jó foi a perseverança em querer estar na presença do Senhor. Diga para quem está do teu lado: a maior virtude não são superar os teus sofrimentos. A maior virtude não é você ter paciência para suportar o sofrimento. A maior virtude é você permanecer adorando a Deus. Essa é a maior virtude na vida de um homem. A maior virtude é a perseverança de um homem em querer insistir, em ficar na presença de Deus, mesmo na dificuldade, mesmo na luta, mesmo em meio aos problemas, mesmo em meio às dores, a tristeza, a angústia, o choro, a perda. E a perda, entendemos que a perda é um dos fatores que o homem nunca está preparado para querer deixar ou para querer perder. Sempre o homem se capacita ou se prepara em buscar, em querer algo mais de Deus. O homem nunca pensa em que ele pode chegar a estaca zero novamente diante de Deus para reconquistar aquilo que ele perdeu em novo. O homem nunca quer perder um sequer um item só da vida dele para que ele torne a buscar ou que ele torne a pagar preço para alcançar os seus objetivos diante de Deus. O homem, ele sempre quer mais diante de Deus, mas ele nunca entende, ele nunca pensa que para querer mais diante de Deus, ele pode correr o risco de perder tudo para alcançar mais diante de Deus. E aí nós vemos que Jó, durante um período da sua vida, ele só ganhou de Deus, ele só recebeu de Deus. A Bíblia diz que ele era um homem rico, um homem mais rico da sua época, um homem mais bem sucedido da sua terra, um homem que não estava preparado para perder, um homem que servia a Deus somente de ouvir, só de ouvir comentários, um homem que entendeu da existência de Deus por ouvir comentários.
Quantos aqui já podem abrir a boca e dizer assim: pastor, eu vi Deus curar uma amiga, eu vi Deus prosperar um irmão, eu vi Deus se manifestar na minha vida, eu senti Deus tocar no meu coração. Naquela época, Jó ainda só de ouvir falar, não tinha ainda tido uma experiência pessoal com Deus, mas pela fé aquele homem passou a crer que ele deveria trazer os seus filhos diante do altar de Deus. E é interessante que Jó, ele era um homem bem sucedido, mas aparentemente os seus filhos não adoravam a Deus como Jó verdadeiramente tinha o compromisso de se apresentar a Deus. E aí nós vamos vendo a mesma sequência. Nós vamos vendo falhas acontecendo no nosso meio. Nós vamos observando pais agindo de forma displicente diante dos filhos. É interessante que tem pais que têm filhos de 13 anos, 12 anos, não tem mais autoridade sobre o filho. Às vezes o pai chega, vamos na igreja, não estou afim, deixa. Não vem mais, não vem, repete, não vem. E aí nós vemos às vezes, mãe chega no meio do ano, te arruma, você vai para a igreja comigo. Não vou hoje não, estou afim não. Não há mais um respeito de pai para com o filho, nem de filho para com o pai. Satanás, ele vem corroendo esse respeito dentro das casas, dentro das famílias, a cada dia. E o interessante é que muita fraqueza tem partido dos pais em relação aos filhos. E aí nós vamos vendo que a Bíblia diz que Jó trazia os seus filhos pela madrugada e apresentava a eles todos os dias, conforme o número de filhos que ele tinha. Cada dia Jó trazia um filho e apresentava a Deus. A Bíblia fala que ele tinha 7 filhos. E ele apresentava a cada dia um filho. A cada dia Jó apresentava um filho diante do altar de Deus. Hoje, apresentar os nossos filhos diante do altar de Deus é verdadeiramente trazê-lo para fazer parte dessa comunhão da graça. Hoje, apresentar os nossos filhos diante de Deus é verdadeiramente trazê-lo para ouvir e receber o que Deus tem para falar. E às vezes a mãe ainda quer usar, o pai ainda quer usar palavras doces. Vamos, filho, vamos, meu lindo. Ah, não quero nem saber esse negócio de igreja, não passe lá. Não há autoridade mais de pai, não há mais autoridade de filho, de mãe. A mãe, depois que o filho completa os 10 anos para frente, a mãe não tem mais autoridade sobre o filho e os pais não têm mais autoridade sobre os filhos. É interessante como isso é promovido. Algumas vezes nós observamos que essa promoção, para chegar a uma consequência dessa, ela se inicia a partir dos 2 ou 3 anos de idade, quando a criança começa a andar e os pais começam a contribuir em permitir que a criança não tenha limite na vida. Deixa ele fazer, mulher. Deixa ela fazer, mulher. Só tem 3 aninhos. Deixa ele, é criança. Deixa ela, é criança. Não se importa. Deixa ele, mulher. Às vezes o pai quer impor regra, mas a mãe, ela quebra por trás. Às vezes a mãe quer impor regra, ele quebra por trás. Não há uma associação entre marido e esposa para que cuide ou zele da criança, mas há uma quebra de conduta de um ou de outro para amar aperfeiçoamento da criança. O aperfeiçoamento da criança, amar aperfeiçoamento da criança promove um filho rebelde
Ah, deixa aí, quer ir não briga, obriga. Real, não quer ir não briga. Verdade, não quer ir não briga. Aí daqui a pouco você está com uma serpente dentro de casa. Daqui a pouco você está com uma cobra dentro de casa e não tem mais domínio para controlá-la. Dá para entender o respeito dos filhos de Jó, porque Jó apresentava seus filhos diante do altar de Deus todos os dias. E eles vinham até Jó e iam até o altar de Deus para serem apresentados. Jó tinha esse cuidado para santificar os seus filhos. Quando os pais não estão preocupados com a santificação da mente dos filhos, permitindo com que conteúdos satânicos produzam uma mente maligna na mente do Jó. Uma vez uma mãe me respondeu assim: ah, pastor, é destino. Destino? Deus mandou filho para a família para ser delinquente. Quem é a mãe que gerou filhos para ser drogado aqui? Quem é o pai que gerou filhos para ser bandido? Quem é a mãe que gerou filha para ser prostituta? Quem é a mãe que gerou filhos ou filhas para ser lésbica, homossexuais? Quem é a mãe? Quem é que gera filho para contender dentro do lar? A formação do caráter da criança é unicamente voltado à vontade do Pai, não de Deus. Se teu filho hoje responde para você fruto daquilo que tu plantou, se teu filho não te respeita mais na idade de 13, 14, 15 anos, é fruto daquilo que você plantou. A tua filha já está se construindo fruto daquilo que você plantou. Crianças acessando sites pornográficos e os pais sequer fiscalizam os conteúdos que estão sendo praticados pelos filhos. Tá bom, deixa a menina aí, mulher. Deixa a menina aí. Mas tu te incomoda com ela, com ele. Uma criança ainda. Vamos vir na igreja. Ah não, vai você. Ou não, estou ofendido. Então tá. Fica aí, filho. Santifica teu filho. Santifica tua filha diante de Deus. Você não apresentou teu filho quando criança diante do altar de Deus? Cuidado com as lágrimas. Se tu não ensinou, não educou, não voltou teu filho ao conhecimento da existência de Deus enquanto ele era criança, vai chorar. Vai chorar. Vai ter que fazer calo no joelho para chorar diante dos pés de Deus para trazer teu filho para dentro da igreja. O diabo vai se aproveitando dessas situações. Perde o domínio. É interessante que como os pais hoje perdem o domínio que quer dizer autoridade. A partir do momento que o filho diz não, não quero, não vou, não faço, e o pai não reage, não toma uma atitude em relação a essa resposta, por isso fica, e então esse não vai ganhando força
Porque esse não vai ganhando força. Esse não faço vai ganhando força. Esse não quero vai ganhando força. Esse não vou vai ganhando força. E com apenas 10 anos, 11 anos, não há mais autoridade dos pais sobre aquela criança. E é interessante que às vezes o pai ainda toma uma atitude, ainda diz assim ainda, vamos embora, esse menino vai para a igreja hoje, a mãe não vai, porque ele não vai obrigar, você não pode obrigar a criança. Como que Satanás usa a ação errada do filho para fazer contenda entre pai e mãe? A minha filha tem apenas 3 anos. Se eu viesse esperar ela a ter o conhecimento pleno da existência de Deus, com 4 anos ela já era mundana. Ela já era mundana. De vez em quando, uma criança de 4 anos abre a boca e diz: ah, pai, eu não vou para a igreja hoje. De 4 anos. Agora imagina se eu me submeto a isso, ou a mãe dela também se submete, e os meus pais moram embaixo, e eu viesse dizer: então deixa ela ir com a avó, com a avó, ela não quer ir, deixa ela com a avó. E assim ela ia crescendo, e assim ela ia se afastando, e com 10 anos, quando a criança já tem conhecimento pleno do que é ou não é estar servindo a Deus, a minha filha já era mundana. Com 4 anos, ela já abre a boca e fala: não vou para a igreja. Eu vou até ela e digo: filha, não diga isso. Mas pai, eu não quero ir para a igreja. Não diga isso. Não diga isso porque você é serva do Deus Altíssimo. Não diga isso, filha, porque você vai ser uma pastora. Ah, pai, então eu vou para a igreja, então vamos. Ah, tá, filha, fica com o vovô, fica com a vovó então. Fica lá com a vovó, deixa com a vovó, ela não quer ir, deixa com a vovó. Às vezes tem um que diz: não, ela vai para a igreja. E o outro quer dizer: não, ela não quer, não quer. Vê que criança também sabe quando está indisposta. Ah, pelo amor de Deus. Não podemos viver a vida comum lá fora. Servir a Deus é estar com a família no altar de Deus, é apresentar os filhos que tem diante do altar de Deus. Servir a Deus é eu e a minha casa servirmos e adorarmos a Ele. Jamais foram os filhos que eu promovi em época de mundano. Eu olhava para meu filho, olhava para minha filha e ver que eles estão completamente lançados no mundo lá fora. E hoje eu tenho uma filha de 4 anos. Eu disse: essa não. Os dois eu oro, são praticamente, ela é de maior, a minha filha mais velha é de maior, e o outro vai fazer 18 anos agora. Eu não posso fazer mais nada, porque eu não tinha entendimento da existência de Deus.
do meu casamento, eu tenho uma, e determino todos os dias: essa não. Essa não é do mundo. Essa é de Deus. De chance que com Deus se torna 100% da minha filha ser uma serva do Senhor. Até de ficar na frente da minha casa, na varanda que dá para a rua, quando dá 6 horas, 7 horas da tarde, é uma multidão de crianças correndo no meio da rua, chamando palavrão, dançando funk, dançando rap, dançando tecnobrega. E eu digo, tanto eu quanto a minha esposa: minha filha, entra, filha, vem, sai da varanda, filha. Por que, mãe? Porque não tem nada de bom, filha, para você ter. Aí eu: por que, mãe? Essas coisas tu pode fazer? Não, filha, não pode. Então entra, filha. Sai da frente, filha. Às vezes é dolorido, dói. Eu olhar para minha filha e ver que ela é sozinha dentro de casa e entender que hoje, que ainda essa idade eu tenho que lutar por ela, até o momento em que ela defina o que ela quer diante de Deus. Porque eu creio que quando ela completar 10, 12 anos, que ela olhar para mim e dizer assim: pai, eu quero aceitar Jesus. Eu digo agora, concretiza a promessa de Deus na vida da minha filha. Mas enquanto ela não chegar até os 12, para que ela decida o que ela quer, a responsabilidade é inteiramente minha, da minha esposa, de entronizar a palavra de Deus no coração dela todos os dias, de apresentar a ela todos os dias no altar de Deus. Todos os cultos, a minha filha vai para a igreja. E é interessante que às vezes nós temos pais também que não têm autoridade dentro da igreja com seus filhos. Às vezes nós observamos que tem pais que pegam o filho, larga dentro da igreja e corre para cá, corre para ali, vai para cá, vai para ali, e sequer se importa com a criança, pensando que ela está no parquinho ou no playground. A minha filha tem 3 anos, vai fazer 4 agora, ano que vem, início do ano. Ela chega na igreja, ela senta na cadeira e assiste o culto. Eu adaptei a ela a entrar comigo na igreja
do meu lado. Ela fica sentadinha na cadeira dela. E aí nós vemos que tem pais que chegam aqui na igreja, larga o filho à toa e começa a correr para cá, para ali. Tudo vai da autoridade que você impõe, que você coloca. Se você for esperar o tempo, o momento, para impor regras na vida do teu filho, você pode correr o risco de perdê-lo. Começa da criança, não impõe limite. Começa a falar criança, não impõe limite. Começa a estudar criança, não impõe limite. Começa a bagunçar dentro da igreja, não impõe limite. Está esperando em que idade, em que ano, para começar a impor regra para a criança? Até um psicólogo mundano, ele entende que quando a criança começa a ganhar os primeiros passos, ela precisa de ter limite. Ela precisa entender que existem regras na vida. Isso não é um conceito de Deus, é um conceito de um psicólogo mundano, que estuda o comportamento e a atitude, as atitudes da criança, que entende que a criança não pode crescer sem limites, sem regras, sem respeito, sem caráter. Se o psicólogo entende que há uma necessidade na criança disso, Deus já estabelecia isso através da sua palavra. Olha, há milhares de anos atrás, quando Deus determina a Moisés que viesse escrever todas as normas e regras, ele colocou lá: imputa a minha palavra no coração da criança. Imputa, coloca, impõe. Olha só ainda, ele impõe. Tem que impor a palavra de Deus no coração da criança, para que preencha um espaço que Satanás tem sede para preencher. Se ele preencher o cartão de memória da criança até os 6 anos de idade, de 6 para 10, você não muda mais o caráter dela. De 0 a 6 anos, você precisa estimular um caráter nela, para que dos 6 aos 10 anos ela comece a praticar esse caráter, para que dos 12 anos até o último dia da vida dela, ela pratique e escolha pelo caráter que está implantado no coração dela. A minha filha está com 4. Eu tenho até mais de 2 aninhos ainda para implantar no coração dela a palavra de Deus. De 6 a 10 ela vai começar a tomar um caminho em relação àquilo que está dentro do coração dela. De 12 para frente, ela está totalmente definida
E aí, nem velho mais vai deixar de adorar a Deus. Tem que ter regras, tem que ter limite. Eu creio que um homem, para se tornar bem sucedido como Jó, ele teve que administrar bem a sua casa, ele teve que administrar bem a sua família. A Bíblia diz que ele era um homem íntegro, reto, e se desviava do mal. A Bíblia não relata o tempo do início do conhecimento de Deus na vida de Jó. Talvez Jó ouviu falar de Deus com os filhos já adultos. Mas ainda assim, Jó ainda tinha autoridade sobre a vida dos filhos. Jó ainda trazia os seus filhos diante do altar de Deus e apresentava a Deus. Quantos anos o teu filho tem, a tua filha tem? Quantos anos? Por que não está aqui na igreja? Por que não veio adorar a Deus? Hein? Uma única promessa para que o teu filho seja bem sucedido na terra em tudo e tenha os seus dias prolongados na terra. Uma única promessa existe para que o teu filho seja bem sucedido na terra e tenha os seus dias prolongados. Só tem essa. Filhos, só tem essa promessa para você se você quer ser bem sucedido em tudo na terra. Só tem essa. Qual é, pastor? Honrar a Deus sobre todas as coisas. Nem precisa de tanto isso se você não tem o conhecimento da existência de Deus. Mas honrar o teu pai e a tua mãe. Filho que honra pai e mãe é bem sucedido na terra, independente de ser crente ou não ser crente. Maldito o filho que não ouve o conselho do pai e despreza a sua mãe. Sabe o que é maldito? Hein? Maldito será o dia do teu nascimento. Maldito será os teus frutos, maldito será o teu celeiro, maldito será em tudo aquilo que tu pôs a mão, maldito será tudo aquilo que tu pisares, a planta dos teus pés, maldito será o teu futuro. Honra teu pai e tua mãe, para ser bem sucedido em tudo na terra. Mas tu ensinou o teu filho a honrar? Tu ensinou o teu filho, a tua filha a te honrar? Hein? Tu ensinou? Tu entrou o teu filho em dizer para ele o que é honrar pai e mãe? Hein?
Os dias deles na terra serão de 2. Tu ensinou ele? Está ensinando, está orientando que todos os dias da vida dele, em tudo que ele produzir, seja filhos, seja bens, tudo que ele produzir será com maldição. Jó teve esse cuidado. Os filhos vinham com ele apresentar-se a Deus no altar de Deus. E todos da família de Jó eram bem-sucedidos, tanto a Jó quanto a seus filhos. Aparentemente dá-se a entender que os filhos de Jó não eram homens que ainda acreditavam na existência de Deus, mas dá-se a entender que os filhos de Jó tinham respeito por ele. E por isso Jó se tornou bem-sucedido e seus filhos também se tornaram bem-sucedidos. E aí nós vemos a cada dia, a cada tempo, as crianças crescendo, os jovens crescendo e se tornando filhos malditos sobre a terra. O maior índice de criminalidade está partindo dos jovens. Está partindo dos jovens. O maior índice de prostituições está partindo das meninas, dos jovens, das jovens. O maior índice de lesbianismo e homossexualismo está partindo dos jovens. Porque tem pais irresponsáveis. Tem pais que ainda não entenderam o que é a essência de Deus. Tem pais que ainda brincam com os filhos. Tem pais que ainda não assumiram a presença de Deus na vida do filho. Pastor, Deus é amor. Mas é fogo consumidor também. É interessante que as pessoas só querem olhar para Deus como Deus é amor. Deus e amor é uma igreja que tem o ministério da Bíblia. Essa é Deus amor. Porque o Deus que eu sirvo, ele é fogo consumidor, ele fere, ele mata e dá vida. O Deus que tu serve, ele fere, ele mata e dá vida. Ele castiga, ele corrige, ele ama. Deus é amor. Igreja da Bíblia. Porque Deus, ele é tudo. Coloca assim: eu sou. O Deus que eu sigo, ele diz que ele é o eu sou. Não classifica só que Deus é amor, não. Coloca que ele é eu sou. Eu sou o que corrijo, eu sou o que viro, eu sou o que mato, eu sou o que ressuscito, eu sou o que amo. Classifica tudo isso. Porque Deus é amor. Não, Deus não é só amor, ele ama. Deus é tudo isso que eu falei. Aí vem pai para cá, vem mãe para cá para pagar preço pela vida do filho. Vem pai para cá, vem mãe para cá chorar diante do altar de Deus.
Por quê? Quem foi o irresponsável que promoveu a maldade no coração do teu filho? Quem foi? Quem foi o sem caráter que não promoveu o caráter na vida do teu filho? Quem foi? Quem foi? Quem foi o sem personalidade? Quem foi o sem definição de quem serve? Que promoveu no coração do teu filho a falta de uma personalidade? Quem foi? Foi Deus? Hein? Ou foi você, pai? Ou foi você, mãe? Eu promovi no mundo, eu promovi meus filhos sem caráter de Deus. Depois que eu entendi a existência de Deus, eu não nasci. Entendi que eu não nasci para produzir filhos com um caráter mundano. E agora eu tenho que zelar pela vida da minha filha. Zele pela vida do seu filho, da sua filha. Zele. Se ele se tornar um maldito sobre a terra, você tem culpa disso. Se ele se tornar uma pessoa sem personalidade na sociedade, você tem culpa nisso. Uma vez eu estava na porta do hospital e passou um jovem que tinha acabado de assaltar e levou vários tiros. E a mãe veio chorando atrás. E aí eu fiquei próximo, jovem agoniando, em cima da maca, saiu da ambulância, passou. E aí, uma outra mulher que chegou junto com a mãe, começaram a falar. O mundo está muito perigoso hoje. Nossos filhos não querem nos obedecer. E a mãe olhou e disse: é destino. Deus diz assim: que? Eu só não me envolvi porque não pertencia a mim naquele momento e dizer que Deus quis assim. Deus quis assim. Ei, quantas mães tem aqui? Levante a mão. Deus quis que a tua filha viesse ser prostituta? É Deus que quis. É Deus que quer que tua filha seja prostituta? Quantos filhos drogados, rebeldes, às vezes não são drogados, mas são rebeldes dentro de casa. Não obedece pai e mãe, faz o que quer na vida. Deus te deu um rebelde? Foi Deus que te deu um rebelde? Hein? Deus embalou e escreveu na caixa da encomenda: olha, estou te dando um rebelde. Foi Deus? Deus te deu limpinho. O cartão de memória dele, quando Deus te deu, estava zerado. Não tinha nada no cartão de memória dele. Alguns milhões de gigas. Deus disse: olha, estou te dando aqui a criança, e o cartão de memória dela é alguns milhões de gigas. Aqui. As primeiras coisas é você que vai implantar. Dependendo do que você implantar nas primeiras coisas desse cartão de memória, vai coordenar a vida dela para o resto dos dias. E aí Deus quis assim, destino.
Deus seria muito ingrato determinar alguém para a vida de alguém já delinquente. Seria muito ingrato. Mas eu quero que você aprenda algo. Apresente sua casa e seu filho no altar de Deus. Santifique seus filhos enquanto pode. Lute por ele agora, brigue com ele agora. Mova agora. Que ainda há tempo. Ainda há tempo. Se mova agora, você entendeu? Se mova agora, enquanto ainda pode. Enquanto pode, se mova agora. Persevere. Lute. Resgate. O que estava querendo se perder, imponha. Porque Deus, Ele ordenou. Salomão, ele diz assim, o livro de Salomão diz assim: aquele que ama seu filho, o que ama? O que ama? A Bíblia diz: o que ama seu filho, corrige. O que ama seu filho, corrige. E o que não ama a seu filho, destrói. Teu filho está destruído? Vai chorar agora? Peça perdão a Deus. Peça perdão a Deus. Porque agora você tem que brigar de forma diferente. Tem quantos anos teu filho? Passou os primeiros 6 anos, você fez o que com esses primeiros 6 anos? Passados mais 4 anos, você fez o que com esses 4 anos? Está acima de 12? Comece a chorar agora. Comece a chorar agora. Comece a chorar a partir de agora. Que talvez você não consiga mais reverter o quadro. E agora você tem que esperar o tempo de Deus na vida dele. Se houver tempo. Se houver tempo. Fique de pé em nome de Jesus. Um homem de caráter íntegro tem que promover a integridade do seu filho. Um homem de personalidade reta tem que ensinar o seu filho ao caminho reto. Um homem que busca se desviar do mal tem que ensinar o seu filho a se desviar do mal. Porque depois que ele se fortalecer no erro, é só fazer calo no joelho e esperar o tempo de Deus. Porque tudo que Deus dá é bênção. Deus dá bênção, 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 bênção. A maldição ela se transforma no decorrer do tempo naquilo que você vai ensinar. E aí pode se transformar em maldição. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e confia nele, e o mais ele fará. Às vezes a pessoa teme ao Senhor, mas não confia nele. Não entendi, pastor. Como é isso? Eu temo a Deus,
mas não aplico a confiança no meu filho. Eu sirvo a Deus, mas deixo meu filho escolher o que ele quer da vida. Então não há uma confiança em Deus. O menino tem que escolher o que ele quer, tem que escolher, é ele que escolhe, é ele que decide. A personalidade dele já pode decidir, tem que ver se ele acha que não gosta de igreja, se ele acha que não gosta de ir a culto, se ele acha que não gosta, deixa ele vai escolher o caminho dele. Desgraça do inferno, palavra do inferno, quando alguém lança essa palavra, quem está lá? Você está falando, você está profetizando, determinando dentro da tua casa a entrada do inferno. Você não recebeu um filho ou uma filha para que ele viesse crescer e entender o que ele quer da vida. Não foi isso. Não é esse o projeto. É teus filhos, na verdade, na retidão. E aí se promove, por essas questões e outras, se promove pessoas jovens totalmente irreverentes diante da existência de Deus, porque levam até na brincadeira, entendem até que não são fatores de sua importância, porque não têm uma experiência mais profunda com Deus. Mas o futuro determina a desgraça na vida dos irreverentes. Uma vez, entrou uma jovem na igreja, de shortinho jeans, mais ou menos, bem curtinho. A mãe trouxe obrigada. Você vai para a igreja, vamos, ela veio de shortinho, curtinho, de mim, inclusive. Sentou na segunda fileira de cadeira. E aí ela sentou na segunda fileira, virou a cadeira da frente para ela, botou os pés sentados. Eu olhei, filha, deixa para você fazer isso na sua casa. Porque na casa de Deus é lugar de reverência. Na casa de Deus é lugar de comunhão. Na casa de Deus é lugar de respeito. Na casa de Deus é lugar de temor. Uma outra vez, eu estava pregando, tinha um jovem sentado quase no fundo. E o jovem sentou, botou os pés na cadeira da frente e estava jogando no celular. Como ele estava bem para trás, eu não me importei com ele. E quando eu comecei a orar, a ministrar sobre a vida de quem está, que eu chamei aqui na frente, quando eu expulsei o demônio que estava na vida de uma mulher aqui na frente, quando eu expulsei, entrou no jovem lá atrás. Quando eu expulsei aqui, o jovem caiu de cadeira para trás. Sabe o que é isso? Permissão de Deus. De Deus não se zomba. É Bíblia. De Deus não se zomba. Como o jovem caiu lá e ficou todo empenado, se entortando no celular dele, caiu, voou. Pastor, corre aqui. Calma, depois eu vou lá. Não quero ninguém tocando nele, deixa ele lá. Ficou se rolando lá atrás. Cuidei das vidas que estavam aqui na frente em busca de alguma coisa. E quem veio em busca de nada, recebeu. Deixa lá, filha, deixa quietinho lá, não te preocupa não. A última coisa que pode acontecer, ou a primeira coisa que pode acontecer, o diabo correr, levar esse jovem, correr com ele para dentro da igreja, o carro bater lá fora. Deixa ele. Deixa ele. Vou cuidar de quem veio buscar alguma coisa na presença de Deus. Levante a mão e repita comigo: a minha família é bênção. O mundo tenta dizer que é destino. A desgraça da minha família. Mas eu repreendo
e rejeito essa maldição da minha família, porque se determinou diante de Deus que a minha família é projeto de Deus.